Eu vou pedir para o irmão Sebastião, por favor, as pranchetas aqui. Nós teremos algumas crianças que ficarão, adolescentes. Isso, caneta aqui, ó. E aí pode entregar para as crianças. Irmãos, pelos cânticos que nós cantamos hoje, os irmãos perceberam que nós vamos falar de qual assunto? Quem esteve atento aí percebeu? A volta de Jesus, né? Nós cantamos Vencendo Vem Jesus, nós cantamos esse mesmo agora que nós acabamos de cantar e os demais. Como o pastor havia dito na última pregação dele, nós seguiremos em 1 Tessalonicenses, que é o nosso texto. Os irmãos estão vendo que aqui em cima está bem vazio, não tem nenhum notebook, porque assim como o do pastor, o meu também foi. Meu notebook foi embora, tive que recorrer aos meios antigos, que é a folha, ao papel. Então nós iremos dar sequência. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós seguiremos a última mensagem que o pastor expôs em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O pastor Diego, ele foi até o versículo de número 12. Nós seguiremos daqui para frente com os demais versículos até a conclusão do capítulo. E aí, se os irmãos olharem bem no capítulo de número 5, Paulo ele continua falando sobre o mesmo tema, que é a volta de Cristo. Então nós teremos tanto hoje quanto na semana que vem, se Deus assim quiser, e se Cristo não voltar antes, nós teremos aí mais uma meditação sobre a volta de Jesus. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13 em diante, esse é o nosso texto dessa noite, 13 ao 18. Vai projetar? Pode projetar. Paulo, então, ele continua dizendo o seguinte, concluindo o capítulo de número 4. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao nosso coração nessa noite, que nós possamos ouvir a voz de Deus realmente nessa noite, independente de qualquer outro som que esteja falando ao nosso ouvido hoje, que nós possamos pensar na palavra de Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, louvamos o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, agradecemos porque mais uma vez nós cultuamos ao Senhor, nós cantamos louvores, exaltamos o teu nome e nesse momento nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos faça entender a sua palavra, que o Senhor nos faça compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nos ajude, nos capacite, ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender a mensagem do Senhor para nós. Te louvamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta rápida assim, para a gente pensar. Você saberia dizer quais são os assuntos mais pesquisados sobre religião na internet? De cabeça, assim, o que você imagina? Religião, pensou em religião, o que seria pesquisado? Talvez sobre Deus, talvez, não sei, sobre céu e inferno. E eu trouxe essa pergunta porque às vezes a gente não para pensar, mas existe um grupo de pesquisadores do Google que eles fizeram esse levantamento. E eles levantaram que nos últimos anos, as 3 maiores pesquisas na internet relacionadas à religião em alguma medida são as seguintes: o que é amor? E aí, claro, amor dentro da ideia de religião. Em segundo lugar, o que é a Bíblia?
aí alternando com a palavra Bíblia, Escritura, a palavra de Deus, o que é a Bíblia. E em terceiro lugar, quem é Jesus? Esses são os 3 temas mais pesquisados na internet. Esses resultados, eles são um volume de um total de 5,6 bilhões de buscas por dia, o que equivale a 63 mil buscas por segundo. Então agora a gente está aqui, tem gente pesquisando na internet, alguma coisa assim, jogando no Google, quem é Jesus? O que é Jesus? O que é amor? Essas coisas. Recentemente, a gente teve aí as guerras, né? Nós tivemos Ucrânia e Rússia, nós tivemos Israel, Irã, Palestina também ali, e tudo isso meio que fez as pessoas mudarem agora o que elas pesquisam. Se antes elas pesquisavam, né, sobre o que é a Bíblia, o que é amor, quem é Jesus, hoje pesquisa-se sobre Jesus volta quando? Quando Jesus voltará? Então a ideia da volta de Jesus parece que ela começa a pipocar só quando as coisas começam a ficar muito ruins na humanidade. Perceba que a gente quase não fala sobre a volta de Jesus. É acontecer algum evento trágico que a gente começa a falar, Jesus está voltando. A gente mal fala, mal pensa, mal comenta, né, que Jesus voltará um dia, como ele prometeu que voltaria, mas acontecer uma guerra que a gente começa às vezes até a compartilhar versículo, e terá rumores de guerra, e Jesus voltará, e não sei o quê. Por quê? Porque parece que essas coisas, somente essas coisas, nos lembram que Jesus voltará. Mas a volta de Jesus, ela precisa ser lembrada apesar desse tipo de coisa. Nós devemos lembrar da volta de Jesus, não só quando as coisas ruins começam a acontecer em escalas globais. Por exemplo, se não acontece essa guerra entre Israel e Irã, talvez as pessoas nem estivessem pensando, mas Jesus vai voltar? Será que ele vai voltar mesmo? Alguns ateus ainda zombam em meio a tudo isso, falam assim, olha, na verdade esse Jesus está voltando já faz quanto tempo? Ele falou que ia voltar e até agora nada. 2000 anos se passaram e esse Jesus não voltou ainda. Então, isso tudo se dá, claro, por conta do pensamento pecaminoso desses homens, mas se dá também grande parte por nossa culpa, porque nós não falamos sobre a volta de Jesus. Nós cantamos aqui e acolá, às vezes, algum hino que fala sobre a volta de Jesus, mas muitas vezes nós estamos tão confortáveis nesse mundo, que a gente às vezes nem pensa que Jesus voltará. Às vezes a nossa vida está tão boa aqui, que a gente até esquece que existe uma eternidade depois dessa vida. Então, Paulo, ele vem falar sobre isso, nessa carta agora, porque é importante. Paulo vai falar sobre isso, eu vou mostrar para os irmãos depois, em toda a carta de Tessalônica. Essa carta, o centro dessa carta aqui, de Paulo aos Tessalonicenses, é falar que Cristo voltará. Essa é a mensagem de esperança que Paulo traz. Não à toa que nós teremos aqui do versículo 13 ao 18, falando sobre isso. Começa capítulo 5, olha o capítulo 5 na sua Bíblia. Capítulo 5, versículo de número 1. Olha só o que diz. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Então Paulo fala de novo, está vendo? Ele acabou de falar sobre a volta de Jesus no capítulo 4, e ele vai falar sobre a volta de Jesus mais uma vez. Por quê? Porque o tema da carta é esse. A intenção de Paulo é confortar, é consolar, como diz o versículo 18, é animar esses irmãos com a ideia de que Cristo voltará, de que o mundo, para as pessoas aí fora, pode ser aqui, mas para nós não é. Há uma esperança depois dessa vida, há uma esperança depois desse mundo. Então a igreja em Tessalônica recebe essa carta de Paulo através de palavras que envolvem o grande e principal evento da história. Nós falamos muito sobre a cruz foi um grande evento, talvez o maior de todos os eventos que já aconteceu. Deus se fez homem e morreu numa cruz no lugar de pecadores, o maior evento da história. Mas tem outro evento que vai ser maior ainda do que esse evento, que é a volta de Jesus. Então a segunda vinda de Cristo é uma ênfase nessa carta, e nós veremos isso daqui para frente. Versículo de número 13, que é o primeiro versículo que Paulo diz, ele diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A morte não é o fim, nem para nós, que somos crentes,
e nem para aqueles que negam a Jesus. Paulo vai dizer assim: olha, irmãos, eu estou dizendo isso para vocês, porque eu não quero que vocês se entristeçam com aqueles que dormiram, com aqueles que morreram, como aquelas pessoas, olha o final do versículo, como aqueles que não têm esperança. Então todo mundo vai enfrentar um juízo depois daqui, todo mundo vai enfrentar algo depois da morte, todos, ninguém vai escapar disso, ninguém. Uma alma viva não escapa, nem morta nem viva, escapa do que vem depois daqui. Então, a morte ela não é o fim. Muitas pessoas pensam que a morte é o fim. Talvez os irmãos conheçam alguém que diga assim: olha, depois desse mundo morreu, acabou, não tem mais nada depois disso. Tem, claro que tem. E se você quiser pagar para ver, pior ainda, porque aí você vai experimentar algo bem ruim depois daqui. Então a morte não é o fim, nem para nós que somos salvos, e nem para quem não é salvo, nem para quem não crê em Jesus. Ainda assim, a palavra de Deus tem como objetivo nos animar e nos dar esperança. E que esperança maior existe do que a certeza de que Cristo voltará? E que maior esperança existe do que a certeza de que nós não ficaremos nesse mundo de dor e sofrimento para sempre? Que esperança maior existe do que saber que Deus preparou um lugar para cada um daqueles que são dele, onde não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, nem angústia, nem ansiedade, nem pecado nenhum, não haverá nada disso. Então, o nosso Senhor, Ele virá a este mundo, mas Ele vai vir para nos buscar, não para poder viver aqui com a gente nesse mundo, do jeito que está e entrar na nossa história, não é isso, é o contrário. Cristo vem com esse objetivo. Amigos e familiares que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e já morreram, aonde que eles estão hoje? Eles estão com Cristo. Eles estão experimentando essa alegria que é estar numa realidade sem pecado. Hoje, essas pessoas experimentam isso. Então, eu quero trazer para os irmãos aqui um pouco sobre como Paulo aborda essa doutrina da segunda vinda em 4 perspectivas. Tá? Em relação à salvação, eu disse para os irmãos que em toda essa carta de Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre a volta, certo? Dá uma olhada, capítulo de número 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Lá no capítulo 1, tá? Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram, falando sobre a igreja de Tessalônica, e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Aqui Paulo já começa no início da carta já falar sobre a volta de Jesus. Os irmãos conseguem perceber aqui que Paulo fala sobre isso? Paulo fala isso com relação à salvação. Ele diz assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Lembra que a igreja de Tessalônica, eu falei para os irmãos na última vez que eu trouxe, falando sobre a santificação, a igreja de Tessalônica, ela está numa sociedade grega, em meio à idolatria, em meio a vários templos. Pensa só, uma igrejinha aqui, tem uma igrejinha, e em volta dessa igreja tem um monte de templo, de ídolos, de deuses pagãos, deuses falsos. Fertilidade, sexualidade, idolatria, todos eles em volta. E a igreja de Tessalônica está lá. E Paulo fala assim, olha, também eles estão comentando que vocês, igreja, esperam do céu a vinda de Jesus. Ou seja, era uma igreja que tinha expectativa pela volta de Jesus. Paulo começa falando aqui. No capítulo 2, Paulo fala da volta de Jesus agora, com relação ao serviço, 19 e 20, capítulo 2, 19 e 20. Paulo fala assim, afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são nosso orgulho e alegria. De novo, Paulo falando sobre a volta de Jesus. No capítulo 3, versículo 11 a 13, Paulo fala mais uma vez sobre a volta de Jesus. Ele diz assim, que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando? Para quando nosso Senhor voltar com todo o seu povo santo. Capítulo 3. Então percebe que Paulo está falando o tempo todo sobre isso? Por que Paulo fala o tempo todo sobre isso? Qual que é a intenção de Paulo sobre isso? E no capítulo 4, que é o versículo que nós lemos, especificamente
na parte final, versículo 16, capítulo 4, 16, Paulo vai falar: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aí depois ele vai falar sobre aqueles que continuam. Então, em 4 momentos, em 4 perspectivas, Paulo traz que Cristo voltará. Nós devemos, segundo 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8, nós devemos amar a vinda do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo fala tanto disso porque ele amava a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, 8 diz assim: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Olha só, existe um prêmio. Nós receberemos esse prêmio desde que nós façamos isso com grande expectativa. Nós devemos amar a volta de Jesus. Paulo fala disso nos 4 capítulos. Por quê? Porque Paulo amava a volta de Jesus, ele desejava a volta de Jesus. Nós veremos em um outro texto, que está em Filipenses 2, onde nós lemos que Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é... E depois? O que ele fala depois disso? Os irmãos lembram aí de quando a gente decorou Filipenses? 2:20 em diante, diz assim... Deixa eu achar aqui... Desculpa, é 1:27. 1:20, deixa eu ver aqui, que eu coloquei, isso, 1:21, olha só, Paulo diz assim, é 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre os 2 desejos. Quais 2? Eu quero partir e estar com Cristo. O que seria o quê? Muitíssimo melhor. Será que Paulo amava realmente a volta de Jesus? Será que ele queria isso? Ele desejava isso? Ele fala: eu estou em dúvida, eu não sei se eu fico, mas olha, estar com Cristo seria muito melhor do que estar aqui. Embora seja muito bom estar com vocês, irmãos, mas estar com Cristo é muito melhor. Então, Paulo, ele amava a volta de Jesus. Paulo também, 1 Coríntios 1, versículo 7, ele aguardava a volta de Jesus. E esse aguardar é muito mais do que esperar sentado. 1 Coríntios 1, 7, Paulo diz assim... Vamos ler o 6 para pegar o contexto. O 6 diz assim, a mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está se alegrando com essa igreja. Vocês têm muitos dons, só que vocês estão esperando com grande expectativa, com grande vontade que Cristo volte. Nós devemos também estar preparados para a volta de Jesus. O Gabriel leu o texto de Mateus 24, e eu pedi para ele ler esse texto. Quero que eu coloque de novo, Mateus 24, 44, nós não vamos ler ele todo novamente, mas 24, 44 diz assim: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperar. Sabe quando você está em casa e você fala assim: hoje eu vou ficar tranquilo, não quero ninguém em casa, quero ficar quietinho, de repente vem lá a campainha, pé, do nada, você não esperava, você não sabia, chegou. E aí, o que você faz? Você se esconde e finge que a pessoa não está, né, e deixa ela apertando a campainha. Não. Normalmente nós atendemos, normalmente nós recebemos. Com Cristo não vai ter nem como a gente se esconder e evitar. Cristo voltará. E nós precisamos estar preparados, nós devemos amar a volta de Jesus, esperar com ansiosidade, com vontade, com expectativa que Cristo volte. Mas nós precisamos estar preparados. E nós devemos também vigiar. Olha o versículo 42, 2 versículos antes desse. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. A mensagem disso é: Jesus voltará. Jesus voltará. No versículo 14, 1 Tessalonicenses, vamos voltar para o nosso texto novamente. 1 Tessalonicenses 4, 14, no nosso versículo, Paulo continua dizendo assim: porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós,
os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. O alvo de Paulo aqui são crentes que já morreram, ou seja, não estão mais entre nós. Como eles estão hoje? Eu tinha perguntado antes, qual que é a situação em que ele está hoje? Eu quero trazer para os irmãos aqui mais informações sobre isso. Primeiro, não é a alma que dorme na hora da morte, é o corpo. Existe um ensino por aí que afirma que quando o homem morre, ele simplesmente é aniquilado, certo? Eu falei dele. Existe um outro ensino por aí que diz assim, que quando o homem morre, ele fica dormindo, ele fica em um estado de sono profundo. Essas duas doutrinas, elas não harmonizam com o que o texto vai dizer. Ela não se harmoniza com o todo da Escritura. Assim como o homem não vai ser aniquilado e sumir, desaparecer e nunca mais vai existir, ele também não está dormindo depois que ele morre. Então a grande questão é, onde que eles estão? Onde que estão aqueles nossos irmãos em Cristo que morreram e não estão mais aqui entre nós? Será que eles estão esperando acontecer alguma coisa? Eles estão desfrutando de algo? Não estão? Lucas, capítulo de número 16, vai nos trazer uma história, e para esse tema, nós precisamos falar dessa história. É uma história que muitas vezes é tratada como uma parábola, mas muito diferente das parábolas, ao tratar sobre essa história, Jesus ele traz nomes, e é incomum que para uma parábola Jesus use nomes. Jesus geralmente usa situações, circunstâncias, usa profissões, coisas do tipo, situações, status. Aqui ele traz um nome, ele traz o nome de Lázaro. Então, para nós, soaria muito estranho olhar para um texto desse e achar que Jesus está falando sobre uma parábola. Não faz muito sentido. Então, Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 31, nós temos a história do rico e o Lázaro. Os irmãos conhecem essa história? Já leram alguma vez? Olha só o que diz. Versículo 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado... Olha só, Jesus deu nome. Nós não encontramos outra parábola onde Jesus cita nomes pessoais. Aqui ele cita, então tudo indica que não seja uma parábola. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lembra quando Jesus ele chega diante de uma mulher e essa mulher perdeu alguém muito querido? E Jesus ele chega na porta do túmulo e ele diz: Saia daí. Quem era aquele homem? Qual o nome daquele homem? Lázaro, né? Ou seja, o Lázaro ressuscitou. Será que algo miraculoso, será que se algo miraculoso acontecesse, as pessoas passariam a crer em Cristo? Será que se elas vissem um milagre diante dos olhos delas, elas passariam a crer em Cristo? Claro que não. Se fosse assim, o povo do deserto era tudo crente, não tinha perecido nenhum. Por quê? Imagina só você andando com a coluna de fogo do teu lado. Imagina você andando, caindo pão do céu para você comer. Imagina você andando, uma nuvem acompanhando você. Imagina você andando e uma pedra andando do teu lado. Esse povo do deserto, eles viram tudo isso. O povo do deserto viu os milagres mais estrondosos que poderia se ver. E ainda assim, eles duvidavam
eles não criam, eles pereceram. Então, essa história nos mostra justamente qual a realidade de quem creu em Cristo e de quem não creu em Cristo. Nós temos aqui dois personagens, Lázaro e o rico. Qual que era a situação de Lázaro aqui nessa vida? Pobre, era um mendigo, os cachorros vinham lamber a ferida dele. Pensa só. Ele ficava do lado da mesa do rico, na hora que caíam umas migalhazinhas, ele comia. Era o que ele tinha. O rico esbanjava um banquete na mesa dele, e comia, e ficava feliz, e se fartava. Os dois morrem. O que acontece? O rico vai para um lugar de tormento. Lázaro vai para um lugar de consolo. Lázaro experimenta aqui o que na teologia nós chamamos de seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é justamente o lugar onde aqueles que creem em Cristo e morrem estão nesse momento. Nós temos uma outra situação aqui, onde nós temos Cristo dizendo ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que acontece com quem crê em Cristo e morre? Essa pessoa está com Cristo, nesse momento, agora, desfrutando justamente de uma condição, de um lugar onde não há dor, não há choro, não há tristeza, não há angústia. Por quê? Porque essa pessoa creu em Cristo, ela foi consolada. Da mesma forma, aquele que não crê em Cristo e morre, onde que ele está hoje? Ele está num lugar de tormento, ele está num lugar de dor, de sofrimento. E aí nós temos aqui esse rico dizendo assim: olha, manda Lázaro lá para falar com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá. Eu tenho certeza que se o Senhor ressuscitar esse homem e trazer esse homem de volta à vida, eles vão ouvir o que esse homem tem para dizer. Aí Abraão termina dizendo assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, quem que eram Moisés e os profetas naquela época? Era a palavra de Deus. Se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não creem no que a palavra de Deus diz, você pode fazer chover milagre o dia inteiro, que não vai crer. Não adianta. As pessoas não creem porque milagres acontecem, elas creem porque Deus é quem converte o coração delas. Esse pensamento de que a salvação está na mão do homem, é o pensamento natural de todos nós, quando nós não temos Cristo. Nós achamos que é possível que alguém creia. Por exemplo, é mais fácil alguém que é ateu convicto, nega Deus, nega que existe Deus, ou alguém que acredita em Deus e que é religioso. Qual que é mais fácil dos dois de crer? Talvez nós podemos falar assim: a pessoa que acredita em Deus é mais fácil, ela já acredita, né? Não, mas os dois estão sob o mesmo juízo. Os dois negam o Deus verdadeiro do mesmo jeito. Então, para Deus não existe mais fácil. Para Deus não é mais fácil salvar um do que salvar outro. A salvação ela é impossível para o homem. Jesus mesmo vai presenciar uma situação em que ele diz isso: para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então a ideia de que ao mandar alguém, olha, eu estou num estado de tormento, eu morri, eu estou condenado agora, estou esperando agora em estado de condenação, vir o juízo final, Jesus voltar e consumar tudo, mas olha, manda alguém lá para falar com os meus irmãos. Se alguém aparecer lá, depois de ressuscitar, eu tenho certeza que eles vão crer. Mas a fé, a salvação, ela não é por obras, não é pela capacidade humana, pela cognição, não é pelo entendimento. Se fosse, seria muito fácil, não seria? A gente contrataria a pessoa que melhor sabe argumentar e ela convenceria todo mundo. Olha que fácil. Vamos contratar o maior pregador de todos e vamos colocar um monte de ímpio dentro de uma sala e trancar eles tudo lá dentro para eles ouvir pregação o dia inteiro. Tem certeza que eles vão converter? Não sei. Depende. Deus vai fazer a obra? Deus vai mudar o coração? Deus vai converter? Deus vai regenerar? Deus vai abrir o entendimento? Se isso acontecer, vai ter salvação. Então, a ideia que nos traz aqui é que existe algo depois. Nós estamos vivos, Jesus não voltou ainda. Hoje existe algo depois para quem morre, crendo em Cristo ou negando a Cristo. Esses dois estados, eles são chamados então de paraíso, de seio de Abraão, ou nesse caso aqui de lugar de tormento, de inferno. O inferno mesmo, ele não é o lugar final. Nós vemos em Apocalipse que na visão de João, o inferno ele é lançado dentro do lago de fogo. O lago de fogo que arde enxofre é o final de tudo, é a consumação de todas as coisas. O inferno vai ser lançado lá dentro. Mas hoje, quem morreu sem crer em Cristo, se encontra justamente em um estado de tormento. E aí talvez, nós lidamos com pessoas que, elas falam assim: mas eu não sei o que vai acontecer depois,
E você também não sabe. Ninguém voltou de lá para falar ainda o que acontece, né? Mas nós temos a revelação de Deus que nos traz a informação. Nós sabemos o que acontece depois. Nós podemos dizer para as pessoas tranquilamente, olha, existe um céu e existe um inferno. Existe um paraíso e existe um lugar de tormento. Quem crê em Cristo vai experimentar esse lugar de paraíso. Mesmo que nessa vida tenha sido mais miserável, financeiramente falando, de saúde. Pode ser a pessoa mais ruim de saúde que existe, mais pobre. Se ela creu em Cristo, ela vai experimentar um lugar de consolo. Se ela creu em Cristo, ela vai estar sorrindo de orelha a orelha ao morrer e ao partir desse mundo. A Bíblia é clara em afirmar que a morte para o cristão é deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Olha só, 2 Coríntios 5:8, Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 5:8, sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Percebe as palavras que Paulo usa aqui? O mesmo Paulo que escreve para Tessalonicenses, ele diz assim que nós temos uma confiança absoluta, uma certeza, e nós preferimos até deixar esse nosso corpo para estar com Cristo. Deixar esse nosso corpo, pois nós estaremos aonde? Em nosso lar. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. Nós estamos morando de aluguel nesse mundo. Quem que é o dono? É Deus. Nós somos inquilinos de Deus nesse mundo, mas o nosso lar não é aqui. Morrer, como eu trouxe no caso de Filipenses 1, 21 e 23, é partir desse mundo e estar com Cristo. Paulo vai dizer que ele não sabia o que escolher, ele estava dividido entre os dois desejos, mas ele queria partir e estar com Cristo, o que era infinitamente melhor. Então a ideia de morrer aqui, ou em outras traduções, os irmãos vão ver que traz a expressão de dormir no Senhor. Qual que é a ideia? É a ideia de simplesmente deixar esse mundo e estar agora com Cristo em um mundo fora dessa realidade, certo? Segunda informação, os mortos em Cristo, nesse momento, como eu disse, eles estão na glória. Tem uma ilustração que diz assim, um indivíduo abordou um pastor cuja esposa havia morrido, e aí ele disse assim, eu soube que você perdeu a sua esposa, eu sinto muito. Aí o pastor respondeu, não, eu não a perdi. Você não perde uma coisa ou pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está com Jesus no céu. Então, embora para nós seja uma perda não termos mais a pessoa aqui perto, nós não perdemos ninguém. Se ela creu em Cristo, nós sabemos que ela está com Cristo. Se ela morreu nesse mundo crendo em Cristo, nós sabemos que hoje ela se encontra em um lugar muito melhor do que nós. Muito melhor. Talvez ela estivesse sofrendo nesse mundo, talvez nós fiquemos aqui sofrendo. Quando eu tinha 24 anos, minha irmã tinha 22, ela faleceu repentinamente, nós não esperávamos. Foi algo assim, do dia para a noite. Ela teve um filho, 7 dias depois de ter o filho, ela ficou ruim, foi para o hospital, descobriram uma doença rara no coração e morreu. Nisso tudo, a família toda desesperada, desolada, triste. E eu também, claro, chorando, triste, mas a certeza de que, por crer em Cristo, aonde ela está hoje é muito melhor do que aqui, isso dava um consolo. Esse é o nosso consolo. O nosso consolo é que as pessoas que creem em Cristo, e por mais que nós sintamos a falta, triste, chorando, a certeza de que elas estão num verdadeiro paraíso. O que você pensa quando diz paraíso? Sossego, tranquilidade, paz. Essas pessoas que creram em Cristo, elas estão desfrutando um lugar muito melhor do que o paraíso que nós pensamos na nossa mente. O paraíso é um lugar temporário, onde os salvos, por Cristo, esperam o cumprimento eterno do plano, que é a redenção. Paulo vai dizer que, assim que Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos vão se juntar. Primeiro os mortos, depois aqueles que estão vivos. Terceira informação, os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Cristo virá do céu num grande cortejo. Ele será acompanhado dos seus anjos e também dos seus remidos. Nenhum deles ficará no céu, nenhum deles que estão no paraíso hoje vai ficar lá.
Quando Cristo voltar, Ele descerá com todo o seu povo. Por isso que a ideia de os mortos serão ressuscitados é justamente por isso. O primeiro plano de Deus é trazer de volta à vida aqueles que são dele e que morreram. Eles estão vivos agora? Pronto, eles estão com Cristo. Aí Cristo vem. William Hendrickson, que é um comentarista, nesse texto ele diz assim: o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus. Ele os compelirá a virem com Jesus do céu, ou seja, Ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente, num piscar de olhos, com seus corpos. E assim partem para encontrar o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com Ele para sempre. Nós ficamos imaginando isso e nós somos inclinados a imaginar uma cena de Hollywood, né? Aqueles filmes que a gente olha, de repente está todo mundo aqui, puf, some a pessoa, o carro está andando sozinho, bate, você está sentado assim, a pessoa do seu lado sumiu. Nós tendemos a imaginar as coisas muito além do que elas são de fato. Mas aqui, Paulo está dizendo que aqueles que morreram e que hoje estão em um lugar de paraíso, de consolo, de descanso, eles terão as suas almas que estão lá, unidas novamente com os seus corpos, que foram enterrados e que viraram pó. Cristo vai trazer isso tudo, e eles serão de novo um corpo, uma pessoa. Os corpos serão glorificados. E a quarta informação é que os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem quanto aos vivos. Olha o versículo 15 de 1 Tessalonicenses. Paulo vai dizer o seguinte, ele diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Aqueles que morreram em Cristo não estão, de forma alguma, em desvantagem com relação àqueles que estiveram vivos na segunda vinda. Tem gente que fala assim: eu queria muito estar vivo quando Jesus voltar, eu queria muito estar aqui e presenciar, mas não vai ter nenhuma desvantagem ou vantagem, não é uma competição. Há quem fique se perguntando: será que Jesus volta e eu ainda vou estar aqui, ou será que eu já morri? De toda forma, os dois lados, tanto os vivos quanto aqueles que morreram, os dois estarão na mesma posição diante de Deus. Quando o salvo morre, sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. As almas dos filhos de Deus vão diretamente para o céu depois da morte. A Bíblia diz que o espírito dos salvos, na hora da morte, é imediatamente aperfeiçoado ao entrar na glória. Hebreus 12, 23 é um texto que nós usamos para combater a ideia do espiritismo. Pode abrir, Hebreus 12, 23. É um texto que nós usamos para combater o espiritismo. 12, 23, é isso? Isso, exatamente. A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Aqui nós temos um texto onde nos traz a ideia de que aqueles que morreram, Deus já cumpriu, Deus já os transformou completamente. Claro que falta o corpo ser glorificado, o corpo ser trazido de volta à vida, mas qual que é o estado hoje? Não tem mais pecado, não tem mais dor, não tem mais tristeza. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses que partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por isso, a morte para o crente é lucro, é preciosa. Olha só, Salmo 116, versículo de número 15, é um texto que todos os irmãos conhecem. Salmo 116, 15. É isso? Põe na área, para a gente ver como que está. Conhece esse versículo? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha só, para nós a morte é uma tristeza, para nós a morte é uma dor, para nós a morte é um momento de pânico, de surto, mas para Deus, aqueles que são filhos dele, ele olha e ele vê como algo precioso. Quando o apóstolo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é em relação aos outros mortos, mas em relação aos que estiveram vivos. Paulo não está ensinando aqui duas ressurreições em momentos diferentes, embora haverá a ressurreição também daqueles que não creem. No versículo 15 e 16 de 1 Tessalonicenses 4, voltando para o nosso texto, nós temos Paulo dizendo o seguinte: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós,
os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. A doutrina da ressurreição, ela era rejeitada pelos gregos. Lembra que eu disse que os gregos, eles viviam ali em idolatria? Eles acreditavam em deuses da fertilidade, da sexualização, deuses disso, deuses daquilo outro, e eles não acreditavam que ninguém podia voltar dos mortos. Eles acreditavam que morreu, acabou. Além disso, tinha um outro grupo no tempo de Jesus que negava a ressurreição. Os irmãos lembram qual era esse grupo? Além dos fariseus? Os saduceus. Os saduceus negavam a ideia de ressurreição. Só que olha só, em Atos 17, 32, Paulo está diante de gregos no Areópago. Os irmãos já devem com certeza ter ouvido também essa história. Paulo está diante dos gregos em um momento ali onde existem muitos idólatras, e Paulo escreve o seguinte aqui, ó. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns fizeram o quê? Riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir sobre isso, só que em outro momento. Depois você passa na minha casa e você fala: agora eu não quero ouvir não, depois eu falo. Ou seja, a ressurreição, e lembrando, tá? Paulo aqui está no Areópago, na Grécia. Paulo está no mesmo contexto em que a igreja de Tessalônica está. Por que será que Paulo está falando então para essa igreja em Tessalônica sobre ressurreição? Por que Paulo está batendo nessa tecla? Os mortos ressuscitarão. Porque aquela igreja, ela era sondada, ela era cercada por pessoas que não criam na ressurreição. A grande esperança dos gregos, sabe qual que era? Era morrer logo, porque esse corpo é impuro, esse corpo é pecador, a matéria, ela é má. Então, se a matéria é má, o que a gente tem que fazer? Tem que acabar com ela. Então, para os gregos, o corpo era algo ruim, negativo, a matéria era má. Então, eles não criam em ressurreição. Só que a grande questão é que a ressurreição de Cristo, ela é a garantia da nossa ressurreição. Alguns crentes em Tessalônica estavam tendo essa confusão de crer na ressurreição de Cristo sem crer ao mesmo tempo na ressurreição dos salvos. Olha só o que Paulo fala, e a gente tem que ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição, e ele fala de uma maneira tão detalhada sobre a ressurreição. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, não adianta a gente esperar que nós seremos ressuscitados. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos todos perdidos. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, versículo 12, diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Paulo está falando a mesma coisa, de novo, ele acabou de falar que é inútil, falou que é inútil de novo. Sim, ele está enfatizando. O judeu enfatiza repetindo. E aí ele continua dizendo, nesse caso, versículo 18, todos os que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino de Deus, o Pai, o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem,
Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez por vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para a sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Paulo está falando aqui então sobre a ressurreição, e ele diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, sabe o que a gente tem que fazer? Sair daqui, comer, beber, porque amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Amanhã vai acabar tudo, acabou. E acabou tudo, não tem nada depois. Se Cristo não morreu, nós estamos todos os dias lutando contra o pecado à toa. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos todos os dias batalhando, lutando contra pensamento, contra coração, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, à toa. Mas se Cristo ressuscitou, existe uma promessa de que nós também seremos ressuscitados com Ele. Se Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Nem tudo está perdido. E nós cremos que não é se Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, nós cremos nisso. E nós cremos que nós também seremos ressuscitados, se nós estivermos mortos quando Cristo voltar, na vinda dEle. Na ressurreição teremos ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade. O mesmo corpo que desce ao túmulo se levantará dele. Porém, esse corpo, mesmo mantendo sua identidade, não ressuscitará com as mesmas marcas de fraqueza e corruptibilidade. Ou seja, se você morreu sendo bonito, você vai ressuscitar bonito. Mas se você morreu sendo feio, não espere que mude isso. O que vai mudar é que o pecado não vai mais dominar no seu corpo. O que vai mudar é que o nosso corpo não estará mais preso a essa maldita natureza do pecado. O nosso corpo será livre, e livre de verdade. Não é uma liberdade que nós achamos que temos por aí. Livres de verdade da dor, do sofrimento e do pecado. Vai ser plantado um corpo e vai ser ressuscitado um corpo sem pecado, sem mácula. A ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela vai ser, preste bem atenção, pessoal. Cristo vai voltar para cada um de nós. Ela será visível, todo olho verá Cristo. Ela será audível, não tem como, ninguém vai escapar. E ela será também gloriosa. Versículo 16, Paulo diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E ele continua, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Então aqui nós temos no versículo 16 alguns termos que para nós pode soar muito estranho, né? O que é o brado de comando? Em outras versões, voz de comando. O que é isso? O Senhor virá mediante seu brado de comando. Essa é uma voz de autoridade. Jesus Cristo dará uma palavra de ordem, um brado de comando, como ele fez, sabe com quem? Com Lázaro. Lázaro, saia daí. O que Lázaro fez? Ele saiu. Se Cristo falou, aconteceu. Essa é a ideia. João 5:28, João vai registrar uma fala onde ele diz assim, os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz, a voz de Jesus, e sairão. O soberano Senhor do universo erguerá sua voz, e todos os mortos a ouvirão, e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição do juízo. Você consegue mentalizar isso? Imagina que você está vivo, Cristo voltou, tem um monte de gente saindo do túmulo, tem um monte de gente, você vai falar, é zumbi, não é possível, é um apocalipse zumbi vindo. Não, não é um apocalipse zumbi vindo.
É a voz de Deus, a voz de Jesus dizendo: saia, e todos sairão. Essa expressão brado de comando, cujo significado traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos levantarem dos seus túmulos. Sabe quantas vezes ela aparece no Novo Testamento? Uma, que é aqui. A palavra ela era usada nesse contexto de vários modos. Por exemplo, o grito dado pelo mestre do navio para os seus remadores, ou por um oficial para os seus soldados, ou por um caçador para seus cães, ou por um cocheiro para os seus cavalos. Quando ela é usada para algo no contexto militar ou naval, era quase como um grito de batalha. Dessa forma, Cristo retorna como um grande vencedor. Nós cantamos aqui: vencendo vem Jesus. E nós terminamos: vencendo tem Jesus. Pega a letra desse hino aqui e dá uma lida nela para você ver se não é mais ou menos aquilo que a Bíblia vai dizer que vai acontecer. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis, ou seja, o reinado de Cristo. Dessa forma, Cristo então ele retorna como grande vencedor. Sua palavra de ordem é como a ordem que um oficial dá em voz alta à sua tropa. É uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Ou seja, é como se ele dissesse: Lázaro, sai daí. E Lázaro fez o quê? Saiu. É como se ele dissesse para todos os mortos: levantem. E o que eles vão fazer? Eles vão se levantar. Um parêntese aqui sobre isso. Hoje, Cristo ele se apresenta para nós como Salvador. Hoje nós olhamos para Cristo como Salvador. Mas na sua segunda vinda, ele não vai vir mais como Salvador. Ele virá como juiz. Como já dissemos antes, esse dia está próximo. Esse dia está mais próximo hoje do que quando Paulo escreveu isso, certo? A grande questão é: como que nós estamos diante dessa verdade? Hoje ele é Salvador. Quando ele voltar, ele vai voltar para julgar. E aí não dá mais tempo de nada. E aí acabou. Fecha parênteses. Segunda parte aqui, ele continua dizendo que a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o toque da trombeta é o que vai acontecer. A trombeta, nesse contexto aqui, onde Paulo tem a mentalidade dele, ela era usada em festas. Eu não sei se os irmãos já viram alguns vídeos onde eles pegam aquelas trombetonas e eles começam a tocar, tocando. É natural, nas festas eles têm isso. Então Paulo usa essa expressão de trombeta justamente para isso. A trombeta então era comum para eles, mas ela também era algo relacionado à ressurreição dos mortos. No Império Romano, as trombetas eram utilizadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Às vezes todo mundo achava que estava morto, de repente a pessoa aparecia. Como que ela era recebida? Trombeta. William Hendrickson, aquele comentarista que eu disse, ele fala assim: o sonido da trombeta aqui é muito apropriado. Na antiga dispensação, quando Deus descia, por assim dizer, para encontrar-se com o seu povo, no Antigo Testamento, esse encontro era anunciado por meio de um sonido de uma trombeta. Por isso, quando as bodas do Cordeiro com sua noiva atingir o seu apogeu, esse clangor de trombeta será muitíssimo apropriado. Da mesma forma, a trombeta era usada como sinal da vinda do Senhor para resgatar o seu povo da opressão hostil. Foi o sinal do seu livramento. Assim também, esse último sonido de trombeta será o sinal para os mortos ressurgirem, para os vivos se transformarem e para que todos os eleitos de Deus sejam reunidos dos 4 cantos da terra para o encontro com o Senhor. Essa descida do Rei dos Reis, acompanhada dos seus anjos e de todos os seus salvos, entre nuvens, como eu disse, vai ser visível, todo olho verá, não vai ter como fugir. Agora, como que Jesus vai fazer isso? Aí existem várias discussões. Será que Jesus vai voltar grandão, gigante do céu? Será que vai ser transmitida em live a volta dele? Como é que vai ser isso? Existem várias discussões sobre isso. A grande questão é que ela vai ser visível, todo olho verá, todo mundo vai ver. E por fim, Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 4, já caminhando para o nosso encerramento, Paulo vai dizer no versículo 17 e 18 assim: depois com eles, nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Os salvos, então, eles serão arrebatados para viver eternamente com Cristo. A eternidade, ela deve ser pensada muito mais do que uma duração infinita de tempo. Ou seja, o que eu vou fazer no céu?
Eu vou ficar lá cantando para Deus o tempo todo? Que coisa chata, só vou cantar, cantar, cantar. Não pensa na eternidade assim. A eternidade não deve ser pensada assim. A eternidade é uma reunião em que os salvos estarão para sempre com o seu Senhor. A essência da vida eterna é a comunhão com Deus e com seu Filho. Para um pouco e pensa, com toda honestidade e sinceridade, como cristão, existe algo melhor do que ter comunhão com Deus? Com toda a sinceridade do mundo, entendendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, existe algo melhor? Agora você imagina como que vai ser no céu, como que vai ser na eternidade, tendo comunhão pessoal com Cristo, vendo Deus. Esse encontro será a grande festa e celebração das bodas do Cordeiro. A eternidade não vai ser uma sucessão de tempo, vários anos passando e passando e passando, igual aqui. A eternidade será uma festa que nunca vai acabar. A Bíblia diz que essa festa será como um dia de celebração, a celebração das bodas do Cordeiro. Como que era a boda? A gente fala de bodas, né? As bodas do Cordeiro. Como é que eram as bodas naquela época? Era assim, ó, o compromisso do noivado. Cristo se comprometeu em amor com sua noiva. Ele está se preparando e se ataviando para o seu noivo, ou seja, lá era assim, você precisava se preparar. Havia um preparo da noiva para o encontro do noivo. Assim como nós estamos aqui hoje, nos preparando para o momento em que Cristo voltará. Além disso, tinha a preparação para o casamento. No tempo do casamento, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia pelo noivo, ou seja, o noivo paga o que ele tem que pagar para a família, para o pai, para quem é, e a noiva vai se arrumar, estar bonita para o noivo. Cristo morreu pela sua igreja, e a igreja está se preparando para receber Jesus. O cortejo do noivo, a casa da noiva, funcionava mais ou menos assim. O noivo ele era acompanhado de seus amigos, com música até a casa da noiva, fazia serenata, se declarava e coisas do tipo. Cristo virá com os anjos e os remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele volta com a sua noiva gloriosa para a casa do Pai. A festa das bodas então tem início. Esse será o encontro íntimo, eterno e bendito entre o Cordeiro e sua noiva, quando pela eternidade, sem fim, desfrutaremos sua presença e nos deleitaremos em sua comunhão. Não apenas teremos total e íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. Então, se você não gosta do seu irmãozinho e seu irmãozinho é crente, você tem que se preparar, porque você vai passar a eternidade com ele também. Não tem como. Esse encontro será glorioso. A vinda de Cristo será um dia de trevas para os inimigos do Cordeiro e um dia de glória para a igreja. A Babilônia, o falso profeta, o anticristo, o dragão, a morte e aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Porém, os remidos, com corpos luminosos como o sol, em seu fulgor, subirão para reinarem com Cristo para sempre. Entrarão, enfim, naquele lar onde não haverá dor, lágrimas e nem luto. João 17, 22 e 24, Jesus ele faz a oração sacerdotal, ele ora ao Pai. Olha o que Jesus diz na oração que ele faz para Deus. João 17, 22 a 24. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Jesus ora falando assim, olha, Pai, da mesma forma que o Senhor me ama, e o Senhor ama eles, da mesma forma que nós somos um, eles estão em unidade. Aí Jesus termina dizendo, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Então se cumprirá o desejo de Cristo nessa volta, na segunda vinda de Cristo. Nós veremos a glória de Deus, e nós vamos compartilhar dessa glória de Deus. Por fim, eu quero trazer para os irmãos duas aplicações sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades,
desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens, imagina só, desde o momento em que Cristo surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não haverá mais oportunidade para conversão. Ele não vem mais para salvar, ele vem para julgar. Ele não vem mais como salvador, ele vem como juiz. Ele não vem mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso. Ele não vem mais com as marcas dos cravos nas suas mãos, mas com o cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estará fechada. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação, não é amanhã, é hoje. Você crê em Cristo de verdade? Você tem certeza da sua salvação? Cristo voltará. Como que está o nosso coração nessa noite? É uma certeza, Cristo voltará. Eu tenho certeza da minha salvação? O próprio Deus está dizendo hoje, arrependa-se e creia no Evangelho, para que seus pecados sejam perdoados. Não amanhã, hoje. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode nem acontecer. Na verdade, quando chegar amanhã, já não é mais amanhã, é hoje. O amanhã nem chega. Primeiro, essa é a segunda agora. Mas se você tem certeza da sua salvação e aguarda o retorno de Cristo, a segunda vinda deve encher o seu coração de consolo. O propósito de Paulo ao ensinar sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição não é alimentar curiosidade, não é colocar medo, não é para a gente ficar aqui tentando descobrir, será que vai acontecer assim? Será que vai daquele jeito? Será que vai ser assim? Não é isso. Ou então com medo, ai, Jesus vai voltar, meu Deus do céu, e agora? Será que eu... Não é isso. A intenção de Paulo, como diz o último versículo, é animar, é nos dar ânimo. Porque se nós cremos que Cristo voltará, isso é consolo para nós. Tudo que nós queremos é acabar com esse pecado que existe em nós. Tudo que nós queremos é acabar com a dor, com o sofrimento, com o choro, com o luto. Como que isso vai acontecer? Com a volta de Cristo. Uma vez esclarecido que os que morreram em Cristo não sofrem nenhuma desvantagem em relação aos que estão vivos, nós temos aqui uma base muito firme para o encorajamento, seja na morte, seja na vida. Aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não tem motivo para se entristecer pela perda dos que foram. Eles deviam animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, vazia, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória. Nossa pátria é o céu. Nós temos uma viva e bendita esperança. Nós temos uma gloriosa coroa para receber. E não é uma coroa de flores, não. É uma coroa que vale muito mais do que todo o ouro, toda a prata desse mundo. Nós temos uma herança para receber, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se nós cremos em Cristo, é isso que nos espera. Nós temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celestial, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. Então por que temer? Qual o medo do amanhã? Qual o medo do futuro? Qual o medo da morte? A morte nada mais é do que um servo de Deus que entrega os seus filhos na mão dele. Simplesmente isso. Para nós isso é a morte. Se nós não cremos em Cristo, a morte é dor, é sofrimento, é perdição. E aí? Em que lugar nós estamos? Nós estamos no lugar daqueles que confiam em Jesus e o aguardam ansiosamente? Ou nós estamos no lugar daqueles que sabem que Jesus vai voltar, mas não sei. Estou em dúvida se eu quero essa vida ou se eu quero aquela. Como eu disse, o dia da salvação é hoje, não amanhã, é hoje. Amanhã pode nem chegar. Amanhã Cristo volta, e volta como juiz, para julgar, não mais para salvar. Ele vai recolher os que são dele, mas ele volta como juiz. E aí, onde está o nosso coração hoje? Essa é a pergunta que fica. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque nessa noite nós recebemos a palavra do Senhor nos dando a garantia de que Cristo voltará. Essa é a maior certeza
que o nosso coração anseia. Nós pedimos que o Senhor faça com que o nosso coração queime todas as vezes que nós pensamos na volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude a falar mais da volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude a anunciar mais sobre a volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver realmente como cidadãos dos céus. Que nós sejamos mais parecidos com o Senhor do que mais parecidos com o mundo. Obrigado pela palavra do Senhor que hoje nos anima, porque nós temos Cristo. Mas ao mesmo tempo, obrigado pela palavra do Senhor que nos alerta para que a nossa vida esteja colocada diante do seu altar. Que o Senhor nos ajude para que essa esperança possa realmente nos dar a alegria que nós precisamos em meio a nossas dificuldades. Que essa esperança possa nos animar todas as vezes que nós ficarmos tristes pela perda de pessoas, todas as vezes que passarmos por situações difíceis, todas as vezes que vivermos situações incomuns aqui nesse mundo. Que a sua palavra venha nos animar, que a esperança da ressurreição possa nos dar a certeza de que um dia estaremos com o Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá hoje de pensar sobre isso. E nós aguardamos a sua volta, nós aguardamos a vinda gloriosa do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude para que nós estejamos preparados, para que a igreja do Senhor, a sua noiva, esteja ataviada, vigilante, consciente de que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Nos ajude, fique conosco nessa noite, e que se nessa semana, esse dia glorioso não acontecer, que o Senhor nos faça desfrutar da comunhão com o Senhor todos os dias, até que o Senhor volte. Te louvamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa.